2 Timóteo 1, versículo 15 diz: Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Senhor, nós te agradecemos por tua bendita palavra. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e possa nos abrir o entendimento. Ó Senhor, a mim, teu pequenino servo, dá-me capacidade de supera, Senhor, todas as minhas fraquezas e enche-me do teu Espírito Santo e a cada um dos meus irmãos, porque a tua palavra é muito preciosa, Senhor. A tua palavra é rica. Livra-nos, Senhor, de estarmos aqui de qualquer maneira. Livra-nos, Senhor, de a nossa mente e o nosso coração estar em outro lugar. Porque quando o Senhor se faz presente, a terra que pisamos é terra santa. Ó Senhor, abre bem os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Nós vamos continuar o estudo em 2 Timóteo. Como os irmãos sabem, essa é uma das últimas cartas que Paulo enviou. Paulo está preso. Ele diz nesta carta que a sua vida está para ser derramada como libação ao Senhor, ou seja, o tempo da sua partida está próximo. Ele está numa masmorra, acorrentado, não recebe muitas visitas, está mandando uma carta àquele que iria possivelmente sucedê-lo, que é Timóteo, seu filho na fé. Seu objetivo é animar Timóteo. Então, um homem que está à beira da morte tem como seus últimos objetivos não buscar conforto para si, mas animar a um outro para que prossiga na carreira cristã. Então, o objetivo de Paulo nessa carta é animar Timóteo. Mas agora, nesse versículo 15, ele fala um pouco da sua situação para Timóteo. E o que eu quero meditar com os irmãos hoje é sobre nós veremos aqui a situação de Paulo, como ele está vivendo. Nós veremos qual foi o proceder de duas pessoas aqui chamadas de Fígelo e Hermógenes, que só aparecem neste verso das Escrituras, não aparecem mais em nenhum lugar. Nós veremos sobre Onesíforo e o que cada um fez, qual foi o procedimento de cada um na comunhão dos santos. Eu abri a reunião lendo o Salmo 133, falando como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E, na verdade, se nós queremos saber se uma pessoa é salva, se uma pessoa realmente nasceu de novo, se ela pertence a Cristo de verdade, uma das evidências disso é seu desejo por estar entre os irmãos. Porque quando o Senhor, por sua graça, salva uma pessoa, Ele muda o coração dessa pessoa. Muda a sua mente. Então aquilo que a pessoa tinha prazer anteriormente, determinadas companhias, determinados lugares, determinadas conversas, já não dão mais. E ela passa agora a buscar a companhia dos santos, a companhia daqueles que entendem a luta que ela vive contra o pecado, entendem a esperança que ela possui na glória, no Cristo. Essa é uma marca. Nós vemos isso, não precisa abrir os irmãos. Eu vou falando, se os irmãos quiserem abrir pode, né? Mas é só uma citação de versículos. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, para uma pessoa ter a confirmação de que ela nasceu de novo, de que ela é salva, de que ela pertence a Cristo, é crer. Pela fé nós somos salvos e pela fé somos. Agora, é dito: e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, por amar a Deus, por crer em Jesus Cristo, eu também devo amar aos que são nascidos de Deus. Eu também devo amar aos meus irmãos.
E isso é uma marca, uma evidência de que uma pessoa pertence à família de Deus. Estranho é que uma pessoa diga-se cristã, mas seus melhores amigos, as pessoas mais próximas delas, não sejam os irmãos da fé. Porque tais pessoas não compartilham da mesma esperança. Não é que nós não podemos ter amigos, colegas, conhecidos que não sejam cristãos. Nós podemos ter. É claro que nunca nós abriremos o nosso coração e desfrutaremos de uma comunhão tão íntima quanto aqueles que pertencem a Cristo. Porque isso é o que o Senhor faz quando salva uma pessoa. Ele dá o seu Espírito a essa pessoa para que ela faça parte de um corpo. Um cristão está unido a todos os outros cristãos. Quer conheçamos ou não, lá na China, lá na Austrália, onde quer que seja, nós somos um só em Cristo Jesus, somos uma família. E eu mesmo já tive essa experiência de encontrar pessoas com quem não conheço, mas que pertencem a Cristo. Então a conexão é muito rápida. Ela pertence ao mesmo Senhor. Ela irá ao mesmo lugar que eu em breve, quando o nosso Senhor voltar e arrebatar a sua igreja. Então, essa é a primeira coisa. Os cristãos foram chamados a uma comunhão profunda e isso é um privilégio. É um privilégio gozar de comunhão com os irmãos. Na reunião passada, o irmão Bruno falou que o Senhor estará conosco todos os dias. É uma promessa que o Senhor fez, né? Ele deu este tema, a mensagem: eis que estou convosco todos os dias. E isso é um fato. Cristo está conosco todos os dias. E Cristo, além disso, nos deu uns aos outros, para caminharmos juntos, para nós dividirmos os fardos, para nós nos amarmos, nos aconselharmos, nos exortarmos, nos animarmos. Nós precisamos uns dos outros. E aqui é impressionante que o grande apóstolo Paulo, né, responsável por escrever mais da metade do Novo Testamento, um homem de Deus, ele diz que muitas vezes foi animado por um irmão chamado Onesíforo, de que nós nada sabemos na Escritura. Mas Paulo, o grande Paulo, precisou de um irmão chamado Onesíforo para animá-lo muitas vezes. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Não há como alguém dizer: eu sou cristão, com a minha Bíblia dentro do meu quarto e não quero falar com ninguém. Isso não existe. Isso não é novo nascimento. Isso não é regeneração verdadeira. Isso não existe. Porque quando Deus salva um homem, Ele muda seu coração e muda suas disposições interiores. Caso contrário, tudo não passa apenas de emoção nas conversão, diz que foi convertido. Mas tem que haver esta evidência. Tem que haver esta evidência de desejo pela comunhão. Veja mais um texto apenas sobre isso, para que nós entremos mais profundamente na mensagem. Está em Cantares, ou Cântico, capítulo 1, no versículo 7. É a fala da noiva para o noivo, e isso evidentemente tipifica o relacionamento da igreja com Cristo. E a igreja diz assim, né? Versículo 7 de Cantares 1. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. O que é esse texto que parece confuso? Mas não é não. A noiva diz: amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Se Cristo é o nosso amado, se Ele é o nosso Senhor, nós queremos saber onde é que o rebanho dele está sendo apacentado. Onde é que ficam as ovelhas de Cristo? Onde estão estas pessoas? Porque eu quero fazer parte deste rebanho. Eu nada tenho a ver com o mundo, com as atividades anteriores. Eu nasci de novo, eu quero estar entre o rebanho de Deus. Eu quero estar entre as ovelhas de Cristo. É aqui que eu devo estar. Pois bem, feita a introdução, isso era só uma introdução.
para deixar muito claro o que todos nós sabemos, que o verdadeiro Filho de Deus se vê deslocado em qualquer outro lugar que não seja entre os filhos de Deus. Ele pode até participar de outros momentos com outras pessoas e falar de outros assuntos. Porque ele não é um ET, ele está neste mundo. Ele fala, ele conversa, mas o seu prazer não é igual de quando ele está na presença de Deus, juntamente com seus irmãos, recebendo auxílio, falando das coisas espirituais. Uma das provas de que um homem é carnal e que não nasceu de novo, mesmo que ele diga ser cristão, é que os assuntos espirituais são para ele cansativos. Ele vai na roda de conversas e só se está falando de Cristo, de sua palavra, e ele diz, poxa, mas só se fala disso. Não tem outro assunto, vocês são muito bitolados, fanáticos. Esse não é o linguajar de um nascido de Deus. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer na comunhão. Ele pode falar de outros assuntos, mas a sua alma se deleita quando Cristo é anunciado, quando as virtudes e as glórias do Salvador são faladas. Ele sente prazer até quando está confessando as suas misérias, pedindo ajuda a um irmão, porque esta é a sua vida. Isso é um verdadeiro cristão. Nasci de novo, pertenço a Cristo, sou uma pessoa salva de verdade. Esta é vida. Bom, vamos ao texto, né, de 2 Timóteo 1,15. Vamos começar a finalmente expor o texto. Então Paulo está preso e ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Timóteo estava em Éfeso, capital da Ásia naquela época. E Paulo agora, a situação dele na comunhão é Paulo, um homem privado da comunhão. Nós estamos vendo aqui Paulo, um homem privado, nós veremos Fígelo e Hermógenes abandonando um irmão e nós veremos Onesífero, o que busca auxiliar e animar um irmão. São essas as condições que nós veremos aqui sobre o nosso proceder na casa de Deus. E eu quero que enquanto a gente ouve, a gente pense sobre qual tem sido o nosso procedimento com relação à comunhão. O primeiro é Paulo. Paulo está privado da comunhão. Por que ele está privado? Porque ele está preso. Não é sua vontade. Ele está preso. Ele desejava estar com os irmãos, como todo irmão deseja. Há momentos em que um irmão pode estar privado da comunhão? Pode. Às vezes ele está doente, né? E ele fica privado da comunhão, ele não pode, às vezes, por uma situação inesperada, ele precisa trabalhar naquele dia das comunhões, de estar entre os irmãos. Ele não consegue, mas seu coração deseja isso. O que está acontecendo aqui com Paulo é que ele está preso. Ele está nos seus últimos dias da vida e ele não pode ter comunhão. Mas nós vemos nesta carta o coração de Paulo sendo demonstrado. Quando no versículo 4 ele diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo está preso e ele diz, olha, e quando preso, no que ele pensa, no que ele lembra, do que ele se recorda? Da comunhão com Timóteo. Ele diz, eu me lembro das tuas lágrimas, eu estou ansioso para ter comunhão com você, para ver você. Pare para pensar um pouco sobre isso. Você pode dizer como Paulo que você fica ansioso para ver os irmãos e para participar da comunhão dos santos? O mais triste é que Paulo estava preso, ansiando, mas é que há irmãos que têm toda a liberdade do mundo e fazem pouco caso da reunião dos santos, trocando por qualquer coisa, deixando de lado a comunhão dos santos. E Paulo diz, eu estou ansioso para que eu transborde de alegria. A alegria de um filho de Deus é estar com os irmãos. Veja no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 9. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Mais uma vez, Paulo está para morrer. E o que é que ele deseja um pouquinho antes de sua morte? Comunhão. Ele deseja estar com os irmãos. Comunhão. Irmãos, sabe que um irmão do passado,
David Brainerd, ele foi um missionário que dedicou a sua vida a pregar nas tribos indígenas. E ele escrevia um diário, dia a dia. E num dos dias do seu diário ele escreveu assim: passei uma semana com uma família de cristãos, mas foi um tempo tão desperdiçado. Porque entre aqueles irmãos, suas conversas eram cansativas e mundanas. Há momentos em que era preferível estar com um mundano, porque ao menos poderia evangelizá-los, do que estar com aqueles irmãos que nada falavam de Cristo. E que retrato triste, se esta é a vida dos cristãos, quando estão juntos, quando se encontram. Eles não têm nada para falar de Cristo. E a boca fala do que está cheio o coração. Mas não era assim com Paulo e Timóteo. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Eu me lembro das tuas lágrimas, eu me lembro da sua fé sem fingimento. Quando Paulo lembrava de Timóteo, ele lembrava de momentos de comunhão verdadeira, em que Cristo era o assunto. E essa é a primeira meditação que eu deixo. Paulo estava privado da comunhão, mas Paulo era um homem que amava a comunhão. Você ama a comunhão dos santos? Você ama estar entre os irmãos? E quando você está entre os irmãos, se Paulo estivesse escrevendo esta carta para você e tivesse passado o tempo com você, o que ele diria? Que ele lembrava da sua fé sem fingimento, das tuas lágrimas, das tuas orações? O que é que ele lembraria se passasse tempo contigo? Que tipo de pessoa você é na comunhão dos santos? Aquela que o coração transborda de Cristo e que está sempre falando de Cristo. Pense sobre isso. Vamos ao próximo ponto. Fígelo e Hermógenes. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Irmãos, esta é a única citação destes irmãos na palavra de Deus. E para desonra deles, o que está descrito é que eles abandonaram Paulo no momento de maior necessidade dele. A Bíblia não fala, mas há alguns possíveis motivos para que eles tivessem feito isso. Eles estavam com medo de se associarem a Paulo e serem presos também. Eles estavam com vergonha de Paulo e por isso o abandonaram. Mas a palavra de Deus diz em 13, versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. E este é um mandamento da palavra do Senhor para nós, que nós temos que lembrar daqueles que estão encarcerados, né, daqueles que estão sofrendo maus tratos. Parece que não é muito a nossa realidade, porque aqueles irmãos viviam perseguições, nós não vivemos isso, pelo menos aqui no Brasil não. Mas aqui Paulo estava preso e aqueles irmãos... E a pergunta para nós é: que tipo de pessoa eu sou na comunhão? Aquelas com as quais as pessoas podem contar, ou aquelas que vão abandonar e não estar nem aí uns para os outros? A verdade, irmãos, é que a graça do Senhor, ela vai tocando os nossos corações e vai nos mudando, para que nós pareçamos com Cristo. Nós, irmãos, por natureza, não somos pessoas dadas a nos importar com os outros. Nós nos importamos conosco mesmo. Mas quando Cristo vai trabalhando em nós, e é seu trabalho fazer com que nós nos importemos com os outros. O texto de Hebreus diz: lembrai dos encarcerados como se vocês mesmos estivessem presos. E foi o que eles não fizeram. Há outro motivo, talvez. Certamente esses homens, Fígelo e Hermógenes, eram alguns homens importantes, talvez alguns líderes, alguns dos líderes, porque Paulo faz questão de citar o nome deles para Timóteo. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Paulo, quando esteve em Éfeso, ele diz que após a sua partida, entrariam lobos devoradores que atrairiam os discípulos após si. Talvez sejam esses que viram a oportunidade de Paulo preso e começaram a trazer os discípulos após si e não quiseram mais ter comunhão com Paulo. Não importa o caso deles aqui. Importa é
as aplicações que fazemos para nós enquanto lemos essas coisas. Que tipo de pessoas nós somos na comunhão? É claro, irmãos, que tudo fica muito impessoal quando nós ainda não estreitamos os nossos relacionamentos entre os irmãos. Quando nós... Porque Fígelo e Hermógenes sabiam que Paulo estava preso e abandonaram a ele. Muitas vezes nós nem sequer sabemos as condições dos irmãos com quem nos reunimos e sentamos ao lado, aos sábados e domingos. Nós não sabemos. E o Senhor precisa quebrar isso no nosso meio, para que sejamos de fato uma família, de fato irmãos. Muitos de nós, muitos para não dizer todos, porque isso faz parte da natureza humana, nós queremos nos esconder e aparentar aos demais espiritualidade, força, de que nós não temos problemas. De Onesíforo, nós não precisamos receber o ânimo uns dos outros. Se Paulo diz que muitas vezes ele foi revigorado. Quando Paulo diz, eles me abandonaram, ele está dizendo, eu queria a comunhão. Eu queria os irmãos aqui comigo. Há alguns irmãos que se isolam, isso também faz parte, que se isolam, isso também acontece, e que não quer que os outros participem de suas vidas, que não quer que os outros saibam de suas vidas. Não era Paulo. Paulo diz, eu quero a comunhão, eles me abandonaram. Eu quero o ânimo, eu quero a ajuda. Há alguns irmãos que se fecham. Paulo diz aos Coríntios, diz, meu coração se dilata para vocês, mas vocês se fecham para mim. E o proceder na comunhão e esse viver na comunhão exige de nós que tenhamos coragem de nos abrir uns com os outros. Então vamos olhar agora para Onesíforo. Versículo 16 diz assim, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, em outras passagens me revigorou, me recriou e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, na reunião passada o Bruno falou sobre um outro momento que Paulo estava preso e o Senhor Jesus se colocou ao seu lado e disse, coragem. E aqui nós estamos vendo os caminhos que o Senhor usa para dar ânimo aos seus servos. Às vezes Ele mesmo aparece aos seus servos e Ele mesmo dá coragem e dá ânimo. Mas às vezes Ele usa as coisas aparentemente fracas aos nossos olhos, como um irmãozinho chamado Onesíforo, para dar ânimo a Paulo. Isso é um grande privilégio. Na verdade, irmãos, isso não vai fazer sentido para você que está ouvindo, se nunca na sua vida você não teve que ligar, eu preciso de ajuda. Ora comigo. Irmão, eu caí em pecado. Irmão, eu estou fraco. Irmão, me ajude. Nós nunca entenderemos isso. Paulo não está em pecado. Paulo ele está preso. Mas ele está solitário, ele precisa de ânimo, porque ele está sozinho, ele perdeu o que é o prazer da sua vida. Servir ao Senhor e estar em comunhão com os outros. Ele precisa de ânimo. Ele precisa. Muitas vezes nós também, irmãos, estamos em cadeias, não as mesmas de Paulo, mas às vezes as cadeias do desânimo, as cadeias dos nossos pecados. Irmãos, a primeira coisa é que os irmãos sabem, nós, se estamos nessa situação, precisamos que os outros saibam disso. Precisamos nos abrir. Mas aí há outra coisa, que é um problema, o orgulho dos nossos corações. Às vezes nós não queremos contar as nossas situações uns para os outros, por causa do orgulho que habita em nós. E nós pensamos, o que é que vão pensar de mim, se souberem que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu estou assim, que eu estou assado. Ou não há pessoa na assembleia local em que eu reúno que possa me ajudar. Não há pessoa que esteja no nível, isso tudo é orgulho, isso tudo é orgulho. Nós precisamos uns dos outros.
Evidentemente que numa assembleia há irmãos que têm mais comunhão com um ou com o outro. E isso é normal. O que é errado é que não haja, num ambiente de comunhão de igreja, irmãos com quem se possa contar. Isso é faz de conta. Isso não é viver a vida da igreja. Onesíforo, ao contrário de Fígelo e Hermógenes, como diz em Hebreus 13:3, ele se lembrou do encarcerado e se colocou no lugar dele. É dito que, no versículo 17, que ele, chegando a Roma, onde Paulo estava preso, me procurou solicitamente até me encontrar. Outras versões dizem persistentemente, até me encontrar. Não era fácil encontrar Paulo, ele precisou persistir até encontrá-lo. Não era um tempo de WhatsApp, não, era difícil. Ele gastou tempo para achar Paulo. Hoje nós temos tantas facilidades para falar uns com os outros, para nos abrirmos uns com os outros. E ele, na verdade, ali, ele teve que, para se unir e procurar um encarcerado, você tem que se unir à vergonha daquele que está preso. Nossa, ele está procurando um preso, né? Então, ele é amigo daquele preso, daquele que está naquela situação. Mas ele se colocou na situação desse irmão. Há no coração de Onesíforo esse irmão que você também não vai encontrar em outra parte das Escrituras. Mas ao contrário de Fígelo e Hermógenes, que você encontra aqui uma nota negativa, você vai encontrar registrado na Sagrada Escritura que esse irmãozinho, que nós nem sabemos quem é, reanimou, revigorou Paulo muitas e muitas vezes. Nós não sabemos de Onesíforo pregando a palavra, multidões se convertendo, mas nós sabemos que ele era um irmão de comunhão, que se importava com os outros e que ia atrás. Talvez você não tenha o dom para pregar, mas você pode ser um irmão que anima, que encoraja, que está junto. Como Filemão, pouquinho à frente apenas, depois de Tito, Filemão, versículo 5. Vamos ler do 4. Filemão. Paulo está falando agora desse irmão chamado Filemão, e ele diz, como sempre de costume, ele dá graças a Deus, né? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Mais uma vez aqui, irmãos, se nós amamos o Senhor Jesus, o amor, a fé que tens para o Senhor Jesus, se nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos todos os santos também. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, agora ele fala de Filemão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está dizendo, irmão, o coração dos filhos de Deus é reanimado quando você está entre eles. Quando você está entre os filhos de Deus, você sempre tem uma palavra do Senhor para dar a eles. Você reanima o coração dos santos. Você tem sido de grande alegria para mim, Filemão. O que você sabe de Filemão, irmão? Você não sabe nada. A única coisa que você sabe é o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, se nós chegarmos no último dia, diante do Senhor, no tribunal de Cristo, naquele dia, e ser dito a nosso respeito de que nós fomos irmãos, que reanimamos o coração dos santos, que revigoramos os santos, que fortalecemos os irmãos na batalha que é viver neste mundo. Onesíforo era esse irmão. Veja Romanos 12, versículo 15. Versículo conhecido, difícil de viver, mas muito conhecido. Diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que é que Onesíforo foi fazer lá com Paulo? Foi participar dos seus sofrimentos pela causa de Cristo, visitando-o na prisão. Chorar com o que chorava e alegrar o coração dele. Irmãos, você sabe que é mais difícil você se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Pode parecer estranho, mas
Por causa do nosso coração, irmãos. Às vezes a gente vê um irmão, a gente tem compaixão do que está acontecendo com ele e a gente consegue chorar com ele. Mas se nós vemos um irmão feliz, recebendo bênçãos do Senhor, nosso coração invejoso às vezes não consegue se alegrar com os que se alegram. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas o Senhor nos chamou para isso. Para nos alegrarmos com os que chorar com os que choram. Veja Provérbios 17. Eu estou encerrando, irmãos. Provérbios 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Todos nós passaremos, isso é inevitável, por momentos de angústia, de aflições, de tribulações. Mas quão bom é ter irmãos e amigos para quando você está passando por este momento. E é neste momento, Paulo contava com Fígelo e Hermógenes, mas naquele momento ele foi abandonado. Mas Onesíforo não abandonou a Paulo. Foi lá, procurou, se esforçou. Onde está Paulo? Eu quero saber onde está Paulo. Não, ninguém sabe, Roma é muito grande. Não, eu vou encontrar, eu não desisto. Até achar aquele irmão. Ele precisa do quê? Ele precisa de roupa, ele precisa de alimento, ele precisa do meu amor, da minha palavra, da minha comunhão. Eu quero saber. Um irmão uma vez contou uma história de uma guerra. E ele, era uma história fictícia, né? Ele diz que, imaginem numa guerra, que um soldado está ferido. Um soldado está ferido na guerra. Chega outro soldado, já está ferido mesmo, acabar de matar, do mesmo país, ele metralha, ele mata. Você acharia isso uma loucura, porque o certo seria protegê-lo, tentar levá-lo. E esse irmão concluiu a sua história dizendo: por que na igreja de Deus, quando encontramos soldados feridos, nós não os ajudamos e os metralhamos? Porque na hora da angústia e da aflição, nós não ajudamos nossos irmãos. Isso nos faz pensar. Foi exatamente isso que fiz. Mas, irmãos, nós temos que ser aquelas pessoas que na hora da angústia e da tribulação, estejamos prontos a auxiliar os nossos irmãos. Ainda em Provérbios, capítulo 27, eu quero tocar agora em um outro ponto da comunhão, para não deixar passar batido, no versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O que isso tem a ver com a comunhão e com o que nós estamos falando? É porque às vezes Paulo precisava de ânimo. Ele estava preso, ele precisava de ânimo. Então Onesíforo foi lá dar ânimo a ele, dar conforto, dar consolo. Às vezes nós precisamos que um irmão seja leal e nos fira com a verdade da palavra de Deus. E fale exatamente para nós onde estamos pecando, onde estamos... E essas feridas, leais são as feridas feitas pelo que ama. Irmãos, nós amamos nossos irmãos. É claro, irmãos, que se cada um vive a sua vida, a gente não vai se ferir, irmão. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha, ninguém sabe o que acontece comigo. Mas se nós estamos desejando viver comunhão uns com os outros, eu quero que você participe da minha vida, eu quero confessar meus pecados para você, você conhece alguma coisa da minha vida, sabe as atitudes que eu tenho tomado. Então, se eu te amo, irmão, eu vou dizer para você, este seu comportamento é mundano e ofende a santidade do Senhor. A forma como você está tratando a sua esposa desagrada ao Senhor. A forma como você está educando o seu filho está em desacordo com o que a palavra de Deus diz. Claro, irmãos, aí a comunhão às vezes se torna problemática. Porque por um lado você pode fazer o seguinte, cada um cuida da sua vida. E aí nós não temos atritos. Mas feridas são causadas pela lealdade dos irmãos. Quando se diz a verdade. Não é o que nós queremos ouvir muitas vezes. É o que nós precisamos. E isso, irmãos, é um chamado para viver esta comunhão profunda. Agora, se eu não quero problema, é cada um cuidando da sua vida. E muitas vezes, irmãos, o tempo vai passando na comunhão e nós vamos falando, não, dá muito trabalho.
Se eu for falar aquilo para aquele irmão, ele vai virar a cara para mim, não vai dar certo. Melhor deixar para lá. Aí a gente vai deixando para lá, irmãos. A gente vai deixando para lá. Quando a palavra de Deus diz para nós nos exortarmos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Se nós formos deixando, as pessoas vão se endurecer. Quero concluir voltando ao nosso texto, versículo 18. E aqui concluímos a nossa meditação. 2 Timóteo 1,18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo agora está orando por Onesífero. E aqui é mais um proceder da comunhão. Orar pelos irmãos. E ele está dizendo, conceda ao Senhor naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Oh, irmãos, que dia Paulo está falando? O tribunal de Cristo. Naquele dia, que quando Onesífero esteja na presença do Senhor, ele alcance a misericórdia, porque ele me serviu tanto. E ele diz para Timóteo, tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, para concluir aqui, nós temos 80, 90 anos, quando muito. Se nós já fomos salvos pelo Senhor, a nossa vida é honrá-lo, amá-lo e servi-lo. E como eu sirvo ao Senhor? Servindo uns aos outros, amando uns aos outros, pregando o Evangelho àqueles que não conhecem ao Senhor, mas dando ânimo aos meus irmãos. E no Senhor, nenhum trabalho será vão. O Senhor se lembrará muito bem. Paulo não diz aqui os serviços. Ele diz para Timóteo, olha Timóteo, você sabe quantos serviços ele me prestou. Essa honra aqui não foi dada a Onesífero, da gente saber cada coisinha que ele fez. Mas o Senhor sabe cada coisa que Onesífero fez e colocar para que ele seja recompensado pelo Senhor naquele dia. Não é maravilhoso, irmãos, que nós que merecíamos o inferno, agora podemos servir uns aos outros, temos o privilégio da comunhão e quando comparecermos diante do Senhor no seu tribunal, seremos recompensados se o tivermos servido. O Senhor nos abençoe, irmãos, nos ajude a entender a comunhão, ser como Onesífero, não como Fígelo e Hermógenes, e que como Paulo tenhamos desejo ardente pela comunhão. Amém.